Cálculos de sombreamento. Na computação gráfica, são os cálculos de sombreamento que determinam a aparência das sombras de uma cena durante o processo de renderização. Existem várias espécies de cálculos. Alguns produzem sombras mais borradas e outros produzem sombras mais definidas. A versão em uso do AutoCAD, por exemplo, incorpora duas espécies de cálculo de sombreamento, Ray Tracing e o Shadow Map. Observe este exemplo. Nas configurações avançadas de renderização, encontramos o campo Shadow. Quando este campo está desligado, nenhum cálculo de sombreamento é realizado e, consequentemente, nenhuma sombra é projetada na cena. Veja. Ativando o campo Shadow, o AutoCAD inclui o cálculo das sombras na renderização. A configuração do parâmetro Shadow Map é que determina o tipo de cálculo que será utilizado. Quando ela está ativa, o Shadow Map é utilizado, como o próprio nome já diz. Caso contrário, o AutoCAD utiliza o Ray Tracing, que representa o método padrão. Conforme podemos observar na renderização, Ray Tracing produz sombras com linhas bem definidas. No mundo real, isto normalmente ocorre com as sombras que estão bem próximas aos objetos. Agora, vamos ativar o método Shadow Map e renderizar novamente a cena. Observe que não houve nenhuma alteração nas sombras. Isto porque este cálculo de sombreamento baseia-se em configurações constantes da paleta de propriedades das luzes. Nesta cena, por exemplo, temos dois pontos de luz. Uma luz point, branca, que está produzindo a sombra mais próxima ao cilindro. E uma luz spot, amarela, que está produzindo a sombra projetada na parede. Observe que nas propriedades dessas luzes, o parâmetro tipo de sombra está configurado para Sharp, ou seja, sombra com linhas definidas. Vamos alterá-lo para Soft, nas duas luzes, para que elas passem a produzir sombras suaves. Veja que agora as sombras não possuem linhas bem definidas. Porém, a sua resolução está muito baixa. Isto ocorreu porque o Shadow Map utiliza um mapa de pixels para desenhar as sombras e a resolução deste mapa está muito baixa. Sendo assim, vamos retornar às propriedades das luzes e aumentar a resolução do mapeamento, o que, logicamente, tornará o processo de renderização um pouco mais lento. Se necessário, também podemos aumentar o valor do parâmetro logo abaixo para que as sombras fiquem mais borradas. Observe o resultado. Para finalizar, vamos configurar o sombreamento da luz Point para o tipo Sharp, para que a sombra mais próxima ao objeto fique mais definida que a sombra da parede. Como você pode observar, o cálculo de sombreamento Shadow Map nos permite gerar tanto sombras borradas como sombras mais delineadas. A principal desvantagem deste método, no entanto, é que ele não considera a transparência dos objetos no cálculo das sombras. Já o Ray Tracing, sim.